Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Pensamento Milionário. Neste vídeo falaremos sobre o Tesouro Direto e suas características. Então, não saia daqui porque hoje você está no Pensamento Milionário. Peço para que, se você ainda não fez, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative o sininho de notificação. Isso nos ajuda muito e me incentiva a continuar fazendo esse trabalho para vocês. Então, entrando propriamente dito no assunto do Tesouro Direto, que ao contrário do que muita gente pensa, a maioria das pessoas confundem e falam que vão investir no Tesouro Direto, quando na verdade isso não acontece. As pessoas o que fazem é investir em títulos públicos através do Tesouro Direto. Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês as características de se investir em títulos públicos pelo Tesouro Direto e falando dos 3 tipos de investimentos que temos nesta modalidade. O Tesouro Direto nada mais é do que um programa de negociações de títulos públicos via internet. Então, a partir de hoje, não confunda falando que você vai investir no Tesouro Direto. Isso não acontece. Uma característica muito importante de se investir em títulos públicos pelo Tesouro Direto é que é o investimento mais seguro do país. E por que isso, Eric? Porque ele é nada mais, nada menos do que um empréstimo que você vai estar fazendo para o governo, para o Estado. E, como todo mundo sabe, o Estado tem a prerrogativa de imprimir dinheiro. Então, ele nunca vai te dar um calote, né? Nunca. Porque seria uma conduta muito antipopular o governo deixar de pagar dando calote na própria população. Então, por isso é considerado o investimento mais seguro do país. Ele possui liquidez diária. Então, nos 3 tipos de investimentos em títulos públicos pelo Tesouro Direto, que nós vamos ver mais à frente quais são, possui uma certa liquidez, que é uma liquidez diária. Então, você pode simplesmente, precisando desse dinheiro, vender seus títulos públicos e sacar esse dinheiro. Então, liquidez nada mais é do que transformar o seu título, seu investimento, em dinheiro na sua conta. E, no caso de se investir em títulos públicos pelo Tesouro Direto, esse tipo de liquidez é diária. Ou seja, você vende hoje e amanhã, no máximo, já está na sua conta o seu dinheiro novamente. Uma característica muito boa também de se investir em títulos públicos é que é um investimento muito barato. Então, com pouco dinheiro, você consegue investir pelo Tesouro Direto. Uma outra característica é que os investimentos em títulos públicos através do Tesouro Direto, na verdade o rendimento desses investimentos, seguem a tabela progressiva do imposto de renda, começando em 22,5% e terminando com a alíquota mínima de 15%. Então, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido nesse tipo de título, menos você vai pagar de imposto de renda. E eles também possuem outro tipo de imposto, que é o IOF. Então, o IOF, que significa Imposto sobre Operações Financeiras, eles são cobrados se você precisar mexer nesses seus investimentos em menos de 30 dias. Então, eles começam com a alíquota muito alta a partir do primeiro dia e terminam com a alíquota zero ao final do 30º dia, tá? Então, considere como se fosse uma proibição de saque, porque realmente a alíquota é muito alta. Lembrando que tanto o imposto de renda quanto o IOF são impostos que são descontados somente em cima dos vencimentos. Então, se você investe R$100 e no final de 20 dias, você possui R$102, os impostos são descontados em cima dos rendimentos, ou seja, somente em cima dos R$2 que renderam esse seu capital investido. Vamos falar agora especificamente sobre o Tesouro Selic. Como que funciona esse tipo de investimento? É um tipo de investimento pós-fixado. Por quê? Porque é um investimento que acompanha a taxa Selic, e a taxa Selic sofre variação dentro de um determinado período. Então, como você sabe quanto você vai investir, mas não sabe quanto você vai receber lá no final, por conta dessa variação da taxa Selic, ele é um investimento pós-fixado. É o título mais conservador existente entre as opções do Tesouro Direto. E é uma boa opção para você fazer a sua reserva de emergência. Por que isso? Porque, além dele ser conservador, ele possui a liquidez diária. Então, você sabe que o dinheiro que você investir ali, se você precisar, quando você precisar, de uma forma ali para sanar uma emergência, você sabe que você não vai ter menos do que você investiu e sabe que você pode contar com ele em D ou no máximo D mais um. Então, é uma boa opção realmente para se investir a sua reserva de emergência, o seu colchão financeiro. Vamos falar agora sobre o Tesouro Pré-fixado. Ele possui uma rentabilidade definida no momento da aplicação. Então, você sabe exatamente quanto o seu dinheiro vai render durante aquele período que ele vai estar ali investido, tá? Porque realmente essa taxa você vê no momento ali de escolher, de selecionar o tipo de investimento que você vai querer. No caso, o Tesouro Pré-fixado. É um título mais arrojado,
Por que é um título mais arrojado? Porque você corre sérios riscos de perder dinheiro a curto prazo. Como funciona então o Tesouro Pré-fixado? Ele nada mais é do que um investimento que possui um preço unitário que muda todos os dias, mas no final do vencimento o título sempre valerá R$1.000. Então é uma espécie de compra de R$1.000 com desconto, por estar comprando com antecedência. Então vamos seguir, o raciocínio. Se você vai comprar um título pré-fixado e o valor do título hoje está R$800, você sabe exatamente a taxa que vai ser aplicada para no final do vencimento esse título de R$800 valer os R$1.000 que ele é prometido. Mas vamos supor que aconteça alguma coisa no mercado que essa taxa aumente. Então, se a sua taxa aumentou, é sinal de que o valor do título diminuiu. Porque se ele diminuiu, ele vale menos. Ele vale em torno, sei lá, de R$700. E para ele chegar no final do mesmo vencimento valendo R$1.000, ele precisa que a taxa de juros suba. Então você que comprou o seu tesouro pré-fixado a R$800 e precisar sacar esse dinheiro antes do prazo do vencimento, você corre sério risco de perder dinheiro. Então, por isso que você tem que tomar cuidado, por isso que é considerado um título mais arrojado. Mas isso também vale para o contrário. Se você comprou o seu título a R$700, tá? E os juros, aconteceu alguma coisa no mercado e os juros diminuiu. Se o juros diminuiu, é sinal de que o valor do título aumentou. Se o valor do título aumentou, é sinal de que você teve um rendimento maior do que você teria naquele curto prazo. E que se você precisar sacar esse dinheiro, ou se você sacar esse dinheiro, você pode ter ganhos muito maiores do que o prometido no final do vencimento. O nome disso chama-se marcação a mercado, que é um outro assunto que a gente vai tratar especificamente mais para frente. Mas é uma forma de se ganhar dinheiro, na verdade ter rentabilidades muito grandes, muito maiores a curto prazo, analisando o mercado. Vamos agora ao nosso último tipo de investimento em títulos públicos pelo Tesouro Direto, que é o Tesouro IPCA+. O que é o Tesouro IPCA+? Nada mais é do que um misto de pré-fixado com pós-fixado. E essa parte pós-fixada desse tipo de investimento, ele é indexado à inflação, porque para quem não sabe, IPCA significa Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Então, IPCA nada mais é do que um índice nacional que mede a inflação. Tá? E se o tesouro é um tesouro IPCA+, quer dizer que essa parte pós-fixada é indexada à inflação e sofre a variação da inflação. E esse mais quer dizer que, além dessa variação da inflação, ele ainda possui mais uma taxa pré-fixada. Então, quando você faz esse tipo de investimento, a sua rentabilidade é baseada na variação da inflação mais uma taxa pré-fixada. Ele tem como característica ser mais arrojado do que o Tesouro Selic e menos arrojado do que o Tesouro Pré-fixado. E por que menos arrojado do que o Tesouro Pré-fixado? Porque, apesar de sofrer essa variação de uma taxa, que no caso seria a inflação, ele também possui mais uma taxa pré-fixada. Então, ele ainda possui, uma garantia de ganhos ali, de uma taxa, no caso essa taxa pré-fixada. Tá? Ele também possui a possibilidade real de perder dinheiro a curto prazo. Como eu já expliquei no Tesouro Pré-fixado, tá? Ele também vale R$1.000 ao final do investimento, porém, se você for pesquisar agora e for procurar um Tesouro IPCA+, você vai reparar que a maioria desses títulos estão acima de R$1.000. Mas, Eric, como que ele vai valer R$1.000 lá se para eu comprar esse título agora ele já está valendo mais de R$1.000? O que vocês têm que entender é que esse valor de R$1.000 que ele valerá no final do vencimento é o valor de R$1.000 mais a correção de toda a inflação desde o ano 2000. Então, ele não vai valer só R$1.000, ele vai valer R$1.000 mais toda essa correção, que é um valor que no final das contas vai ser um valor muito mais alto. E como o valor do título no final do vencimento vai ter essa correção gigantesca, o valor que você compra esse título também sofre uma pequena correção. Então você acaba comprando ele acima de R$1.000, mas em compensação, quando você vai receber lá no final do vencimento, essa correção também existe e eleva o valor do título para muito mais, às vezes até o triplo, o dobro do valor. Então você tem que levar isso em consideração. Por isso, existe também a possibilidade real de se perder dinheiro a curto prazo. E similar ao pré-fixado, ele também segue o mesmo raciocínio das taxas de juros. Se a taxa de juros subiu, é sinal de que o valor do título desceu. E se o valor do título desceu, se você precisar vender esses títulos para resgatar o seu capital, você corre o risco de perder dinheiro porque seu título vai estar valendo menos. Em compensação, em contrapartida, se o valor dos juros ele desceu, é sinal de que o valor do título subiu. E aí, se você resgatar a curto prazo, você pode ter
ganhos muito acima do que você teria no final do vencimento. Então, esse tipo de noção você vai ter somente analisando a marcação a mercado, que, como eu já falei, vai ser algo que eu vou falar mais para frente um pouco, para realmente ensinar você a verificar se você está tendo ganhos maiores do que você teria no final do vencimento e assim tá podendo resgatar esse seu título antes do prazo de vencimento para ter ganhos, né, muito melhores e muito maiores do que o prometido. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, continue nos assistindo aqui no nosso canal e até a próxima. Muito obrigado.